Nós vamos estar falando das escolhas e as consequências das escolhas. Nós falamos para vocês que desde o começo, né, desde quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, nós falamos que como o pecado entrou, falamos que Deus é soberano, Deus tinha o poder de impedir eles de pecarem, né? Deus sabia que eles iam pecar. Aí você fala, mas se Deus sabia, por que Deus não impediu eles? Se Deus impedisse, o homem seria um robô, o ser humano seria um robô. E nós não somos robô. E Deus quer que os filhos deles obedeçam Ele, não pela força, não obrigado, mas espontaneamente. Se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia, eu como já li a Bíblia já todinha diversas vezes, você vai vendo que Israel, Deus deu a lei, Deus falava, nós vamos ler alguma coisa, né? Mas depois você vai ver que tudo que foi ensinado para eles, os milagres que eles viram, quando chega no livro de Juízes, aí a Bíblia fala que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Agora, por que aquela geração não conheceu o Senhor? Se a Bíblia falava para eles, né, eu vou ler para vocês também depois, que eles tinham que ensinar os filhos o tempo todo. Fala, ensina a criança, ensina com persistência, andando, deitando, levantando, ensina. Então, era obrigação dos pais ensinar. E hoje nós estamos vendo o mesmo problema que Israel passou. Por quê? Porque a preocupação dos pais de ensinar os filhos, eles não estão tendo. Às vezes até leva para a igreja, mas leva e deixa. Né? Então, quando tem a oportunidade, por exemplo, na nossa igreja, eu conheço diversas igrejas também, que tem a aula para a idade deles. Então, eles aprendem a palavra de Deus. Mas e quando não tem? E a criança vai, ele está no culto do adulto, ele não aprende nada, porque o culto do adulto é cansativo para a criança. A criança tem que ter o tempo certo para a idade dele. Né? Então, aqui no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. E se você ler antes disso, né, ele fala assim, no versículo 9, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles tinham, todas as árvores eles poderiam comer. Mas por que justamente eles foram naquela árvore que Deus falou para eles, não coma, no dia que vocês comerem, certamente morrerá. Aí você fala, não, mas eles foram tentados pelo diabo. Tudo bem que foi realmente. Mas se eles realmente tivessem ouvido a voz de Deus, eles iam ter as condições de dizer não. Deus deu uma ordem. Né? Aí, quando você vai no capítulo 30 de Deuteronômio, vamos lá no capítulo 30 de Deuteronômio. No capítulo 30, no versículo 11. Mas antes aí você deixa aí marcadinho, que eu vou ler aqui no capítulo 6, você vai ver o que Deus falou para eles. No capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 4, Deus falou assim para eles, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência a seus filhos.
converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. Prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Percebe? Mas o que impera hoje no meio das famílias? O que reina no meio da família? A palavra de Deus? Não. WhatsApp, Facebook, televisão. Não tem mais tempo para a palavra de Deus. Não ensina. Então, quando ele falou, ensina com persistência a seus filhos, conversa sobre ela. Quando você estiver em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, amarre no sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas das suas casas, dos seus portões. Né? Então, quando você vai em Israel, você vê eles com o negócio pendurado aqui, pendurado aqui, pendurado aqui. Mas não era isso que Deus falou. Não é a pessoa ter a palavra lá em versículo pendurado para tudo quanto é lado. Não, você tem que ter realmente na sua casa, mas a primeira ordem de Deus, ele falou assim, que as palavras que eu te ordeno estejam em seu coração. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que as palavras que eu ordeno estejam no seu coração. Aí que ele vai falar para ensinar para os filhos. Agora você vai para o capítulo 30, que nós falamos, no capítulo 30, no versículo 15, ele fala assim, eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Aí ele fala no 19, eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam, para que ele ame o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a vida, e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aí quando você vai, né, se você olhar aqui, no capítulo 32, quando Moisés foi falar a lei para eles, Deus falou para eles assim, Moisés falando, mas através de Deus, ele falou, eu sei que vocês vão se contaminar com os outros deuses, que vocês vão adorar outros deuses, eu sei que vocês vão fazer tudo isso. Só que Deus não podia impedir eles de fazer aquilo, ainda que Deus quisesse fazer. É a mesma coisa conosco. Ele dá a palavra. Agora, se você vai obedecer ou não, aí o problema é seu, já não é mais de Deus. Porque ele deixou a palavra escrita. Né? Então, no capítulo, no Salmo 1, vamos no Salmo 1, mas no Mateus 27, 22, 37, ele vai falar a mesma coisa, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Lucas 10, 27, ele fala a mesma coisa. Né? Agora vamos no Salmo 1. O que ele vai falar para nós no Salmo 1? E eu estava lendo Provérbios, Salmo 1. Provérbios, diversos provérbios que ele fala para você buscar conselho. Só que ele fala para você buscar conselho com os sábios, não com o ímpio. Né? Então, ele fala assim, no capítulo 1 do Salmo 1, capítulo, versículo 1, ele diz aqui, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está lá na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. E é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. Por isso os ímpios não subsistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o leva à destruição. Então, ele fala, se você ler o livro de Provérbios, depois eu vou estar
colocando alguma coisa para vocês, não hoje, porque como a gente tem a ceia, não vai dar tanto tempo. Mas quando ele fala que com conselho se ganha a guerra, e ele fala, na multidão dos conselheiros há vitória. Mas aonde que você vai buscar conselho? Ele já está falando aqui, não segue o conselho dos ímpios. Então, quando você vai buscar um conselho, você vai buscar conselho de quem? Antigamente, a gente buscava conselho dos nossos pais. Se os seus pais são cristãos convertidos, né, você busca o conselho dos seus pais. Mas o conselho dos seus líderes, seus pastores, os que ministram sobre a sua vida, né, seus pastores, sua liderança. Mas também você tem que saber se os seus pastores e a sua liderança seguem os princípios da palavra de Deus. Porque se eles seguirem o princípio da palavra de Deus, os conselhos que eles vão te dar está coerente com a verdade. Mas se não, não. Eu não posso dar um conselho, eu acho, eu penso. Não, olha, eu vou te aconselhar. Mas olha o que a palavra de Deus diz para você. Eu lembro de uma filha nossa, filha espiritual, quando ela abriu um ponto de vendas no metrô. E era um negócio muito bom, mas não prosperou. Aí eu chamei ela, falei, filha, tenho onde você vai aprender, que eu esqueci o nome agora, que ensina as pessoas, quando você quer abrir um comércio, esqueci agora, tem um lugar, que vai lá e eles vão te ensinar. Você faz um curso, eles vão te ensinar, eles calculam quanto que você vai, como é que você gasta, o Sebrae. Falou certo, isso mesmo, fugiu da minha memória. O Sebrae, ele ensina a pessoa para calcular quanto que ele vai gastar, quanto que ele pode cobrar. Eles ensinam. Só que ela não fez isso. Ela já abriu. Você imagina, no metrô. É algo espantoso. Que se ela tivesse buscado conselho, ela tinha prosperado naquilo, porque Deus abriu a porta, mas teve que fechar. Né? E outra coisa, se a pessoa abrir um comércio, seja o que for, não deixa na mão de estranhos. Você tem que assumir o controle. Né? Agora, quando você deixar na mão de alguém, você tem que saber se esse alguém é de confiança. Você tem que saber se aquela pessoa é temente a Deus, aquela pessoa de confiança. E, às vezes, eu vejo a pessoa, vai viajar e deixa na mão de... Não é estranho. Mas é um funcionário meu, é um funcionário de confiança. Eu já ouvi o meu pastor, principalmente o meu pastor, que ele dá conselho, ele fala assim, o trabalho é seu. O comércio é seu, é você que tem que assumir a liderança. Não deixa na mão de estranhos, não deixa na mão de terceiros. Então, é um conselho. Mas se você vai no conselho do ímpio, não, dá um treinamento para uma pessoa e deixa. Entende? Não, você tem que saber se realmente você pode deixar na mão daquela pessoa. Né? Aí lá no livro do Salmo 128, Salmo 128, no versículo 1, ele fala assim, Salmo 128, como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pois o Senhor o abençoa desde Sião, para que ele veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e vejam os filhos dos seus filhos. Haja paz sobre Israel. E no Salmo 127 ele fala, se não for o Senhor o construtor da nossa casa, será inútil trabalhar na construção. E o 3 ele fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na nossa juventude. Né? Se os filhos são flecha nas mãos do guerreiro, para a pessoa tirar uma flecha, ele tem que ter um alvo, né? Então, se o filho é aquela flecha, quem vai mostrar o caminho para o filho é o pai. É o pai que tem que ensinar, é o pai. Quando eu falo pai, é o pai e a mãe.
mas a autoridade dentro da família, que Deus coloca, é o marido, é a autoridade. Agora, se o marido não assume essa autoridade, aí a esposa vai ser o que vai levar os filhos para o caminho do Senhor, né? Então ele fala, como é feliz, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, será abençoado. Então a promessa de Deus é da prosperidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas você tem que ter a responsabilidade de estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Lá em Mateus 6,33 ele fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentando na sua vida. Mas o que acontece? Geralmente, a pessoa busca todas as outras coisas, se sobrar tempo, ele busca Deus. Aí se você vai falar com ele, fala, não, mas não tive tempo, eu estava trabalhando. Não, a gente sabe que tem pessoas, nós temos irmãs da igreja, que elas trabalham em hospitais, né? São turnos. Então, aquela moça que conversou com a gente, né, Usana, ela falou, ela trabalha, acho que 12 por 36, né? Trabalha 12 horas, descansa 36, mas ela trabalha à noite. Aí ela falou, não dá para eu vir na igreja, ou ela queria fazer o rema, né? Então, a gente entende. Mas essas irmãs que têm desse jeito, mas quando elas têm oportunidade, elas estão na igreja, né? Então, ele dá as coordenadas para a nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Lá em Provérbios, capítulo 16, antes do 16, vamos no 3, Provérbios, capítulo 3, versículo, vamos ler a partir do 1, Provérbios capítulo 3. Ele fala assim, meu filho, não se esqueça da minha lei ou da minha palavra, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso te dará saúde para o corpo e vigor aos seus ossos. Honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, né? Então, ele fala para honrar, confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, não se apoie na sua própria inteligência, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. No Salmo 34, versículo 4, ele fala assim, acho que é 37, 4, deixa eu só confirmar aqui, Salmo 37, 4, que ele fala, Salmo 37. A gente tem memória de elefante, mas chega uma hora que a memória do elefante falha. 37, versículo 4, ele fala assim, o 3, confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descansa no Senhor, aguarde nele. Tenha paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal.
Mas ele fala lá no versículo, aí você vai já no versículo 18, ele fala assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, e em dia de fome, desfrutarão fartura. Versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem bom, quando a sua conduta o agrada. Ainda que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Eu fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Os seus filhos serão abençoados. No versículo 37, ele fala assim: considera o homem íntegro, observa o justo, há futuro para o homem de paz. Mas os rebeldes serão destruídos. O futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade, né? Então você vê que para o justo, aquele que honra, aquele que tema a Deus, há um diferencial. Porque a promessa de Deus, da bênção do Senhor sobre a tua vida. Davi falando, ele falou assim: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você vai para o Salmo 112, ele fala que a descendência do justo é abençoada e poderosa na terra. Quando eu li esse salmo e aprendi esse salmo, eu mudei totalmente a minha oração com relação aos meus filhos. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Ele fala: os seus filhos serão poderosos na terra, serão homens ricos, prósperos, e grande tesouro há na casa do justo. Então, na sua casa, há grande tesouro, há prosperidade. Pode vir a adversidade quando a gente vê, né? Pode vir, mas ele fala que você jamais vai nunca vai faltar o pão na sua mesa, nunca vai faltar nada, haverá prosperidade, você será abençoado, você será generoso, generosa, você será abençoador. É quando ele falou em Malaquias, ele falou: você vai ver a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, com relação a esse vírus, lógico que a gente tem que ter as nossas precauções, mas, meu irmão, ora e confia. Não fica preocupado, não. Fala em nome de Jesus, vai orar, fala: Senhor, tem a gente anda de ônibus, a gente anda de metrô, você não tem como não estar no meio de multidão, né? Mas quando você for, fala: Senhor, põe uma muralha de fogo em volta da minha vida, me guarda onde ele estiver. Nenhum mal me sucederá, desgraça nenhuma vai chegar na minha vida, na minha casa, na minha família, nenhuma praga vai chegar na minha casa, na minha vida, na minha família. Não fique com medo, não tenha medo. Eu estava ouvindo daquela uma que foi soterrada, acho que vocês viram, do casal de velhinhos, 70 e poucos anos, os dois foram soterrados. Pouco antes, ela conversando no WhatsApp, não sei se estava no WhatsApp ou no telefone, e ela falando assim: ó, eu vou sair porque eu estou com medo do morro desabar. E ela estava saindo quando ela estava na escada, ela e o marido dela, desabou e soterrou os dois, e os dois morreram. Mas você vê que ela estava com medo. Ela mesmo fala: estou com medo. O medo atrai o mal. Por quê? Porque o medo é insegurança, é falta de fé em Deus. Ele fala que o justo viverá pela fé. Então, se o justo viverá pela fé, você tem que crer que Deus vai prover o pão na sua mesa, não vai faltar, a praga não vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Sempre quando a gente vê de Israel, a Bíblia fala que havia um diferencial entre os egípcios e entre Israel. Deus fez um diferencial, e Ele faz um diferencial. Nós estamos no mundo, Jesus falou em João 16:33, Ele falou assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você tiver bom ânimo, é você crer: nenhum mal vai me acontecer, essa praga não vai chegar na minha vida, nem na casa, nem na minha família. Senhor, põe uma muralha de fogo. Sabe como eu oro? Falo: Pai, põe uma muralha de fogo nos aeroportos.
e não permita, tudo bem, o vírus já chegou, mas o senhor põe uma muralha de fogo, porque não vai chegar aqui em nome de Jesus, não vai devastar, como está devastando nações por aí, as pessoas estão morrendo. Pai, em nome de Jesus, Deus vai guardar os nossos filhos, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai guardar o povo brasileiro, porque o povo está muito alienado de Deus, o povo chega nessa época de carnaval, fala, misericórdia, meu Deus, parece que para o povo só existe carnaval, as coisas começam só depois do carnaval, que negócio que é esse, né? Mas a pessoa não está procurando buscar Deus, né? Então você tem que buscar o Senhor. E lá em Provérbios, capítulo 16, Provérbios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 3. Mas se você olhar o capítulo 16, o versículo 1, ele fala assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos, serão bem-sucedidos. O 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, quantas pessoas que eu já vi mudar de empresa sem buscar Deus, sem orar a Deus. Mas eu não estou aguentando aquele meu trabalho. Não, a Bíblia fala que aonde você puser a planta do teu pé, Deus está junto com você. E aonde você está, quando ele falou para Abraão, ele falou assim, Abraão, você é tu uma bênção. Mas aonde você pisar a planta do teu pé, eu estou junto com você, e você vai ser uma bênção de Deus. Você que tem que ser uma bênção de Deus. Aonde você estiver, a bênção de Deus tem que entrar junto com você. Eu já tive experiência, até minha filha também falou a mesma coisa, foi tão interessante que nós entramos no shopping para tomar um café. Era uma cafeteria até pequena. E nós acabamos de entrar, pedimos o café. Amados, virou uma multidão. Aí a Andréinha falou, mãe, aonde a gente entra, a multidão vem. Porque você entra, a bênção entra junto. Depois eu fazia fila para pagar. O negócio era pequeno. E eu pensando, meu Deus, olha como que Deus abençoa, a outra pessoa é abençoada através da nossa vida. Porque nós entramos ali, a multidão entrou. Deus trouxe. Era um negocinho pequeno, que tinha umas mesinhas assim, mas não cabia aquela multidão. Mas ficou aquela multidão ali. Mas por quê? Porque aonde você entra, a bênção de Deus entra junto. Aonde você entra, a bênção entra junto com você. Você é bênção de Deus. Deus te chamou para ser abençoado. Ele fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais da região celestial. Ele não fala que a gente vai ser abençoado. Ele fala que nós já fomos abençoados. Então você é abençoado. E aonde você entra a bênção junto. Lá no seu trabalho, você é bênção de Deus. Se você entrar lá, o ambiente tem que mudar. E a pessoa falou, mas o meu trabalho, eu falei, mas aonde você entrou, a bênção está ali, você que tem que mudar aquele lugar. Nem me fala, não quero mais. Então a pessoa determinou que ela não quer. Meu irmão, a pessoa falou, não quero mais. Eu falei, tá bom, não falo mais nada. Entende? Mas se a pessoa tivesse o entendimento de Deus, não era ela que tinha que sair daquele emprego, era o diabo que tinha que sair de lá. Se era a supervisora dela, ela ia orar. Ela não ia amaldiçoar ela ia orar. Ela falava, Deus vai mudar ela. Deus vai transformar. Agora, se não mudar, então Deus leva para longe. Mas o propósito é que Deus muda e transforma. Transforma a pessoa, liberta a pessoa. Porque quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então não é contra a pessoa. É contra os demônios que agem na vida daquelas pessoas. Então, não é a pessoa que tem que sair, é o demônio que tem que sair. Apesar de que na nossa política, meu Jesus, ajuda-nos, Deus, mas
Deus vai entrar com providência. Então, vocês percebem como que é? Então, nós somos abençoados. Ele fala, consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos não vão ser fracassados. Você é abençoado, porque você representa Deus na terra, você é filho de Deus, há um selo da promessa na tua vida, e há um diferencial. Então, aonde você entra, a bênção do Senhor entra junto com você. Aonde você entrar. Fiquei com a minha irmã no hospital, amados, é assim, eu me encantei, porque o primeiro hospital que eu vejo a maioria de enfermeiro, porque a maioria é enfermeira, né? Os lugares que a gente ia. E lá era só enfermeiro. Aí eu falei para o menino, falei, filho, por que aqui a maioria é só enfermeiro? Até no pronto-socorro. O andar que a gente estava era geriatria. Ele falou, não, aqui é geriatria e tem que ser homem, porque a maioria é acamado. Então tem que pegar a pessoa no braço para dar banho, para tudo, né? Mas no pronto-socorro também a maioria era homem. Homens. Mas eu nunca tinha, assim, sido atendido por enfermeiro homem. Mas a capacidade, o amor, o atendimento daqueles meninos, eu falei, filhos, vocês são nota 1000. São nota 1000, porque eles fazem com amor. Fazem com amor, porque você vê como ele trata o idoso, vai limpar o idoso. Irmão, não é fácil, né? Mas a gente viu o amor deles, fazendo aquilo por amor, e eu não via nenhum com cara feia. Eu acho que a norma do hospital, talvez, né, são orientados, né? Mas eles sorrindo, eles brincando, brincavam o tempo todo. Então fica um ambiente descontraído, né? Para quem está sendo atendido, no caso que é o doente, e até a gente que está junto com o doente. Então você vê que eles levam a paz aonde eles entram. Então a paz tem que entrar, tem que estar na nossa vida, para que aonde você entrar, a paz entra junto com você. Amém? Então, creia nisso, mas escolha a palavra, escolha obedecer a Deus, escolha colocar Deus na sua vida, em tudo que você fizer. E como eu falei, Deus, Ele não vai obrigar, nada Deus não obriga. Né? Nós lemos a semana passada, quando João 3,16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Depois ele fala lá em Marcos 16,15, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas você vê que em nenhum lugar ele vai falar, obriga a pessoa a crer no evangelho. Não, o evangelho é pela fé. Agora, você que vai optar, se você crê pela fé ou se não crê. Deus não obriga. A bênção dele já foi determinada sobre os filhos dele. Né? Quando eu falei para vocês daquele pastor que falou que Deus escolhe uns para salvação, outros para condenação. Se Deus fosse desse jeito, eu não queria servir esse Deus, não. Esse Deus não é pai. Porque o pai corrige. Mas o pai jamais vai escolher um filho para o inferno e outro filho para ser salvo. Não. A Bíblia fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas não que ele separou a gente para ser salvo. Não, ele falou, todo aquele que crê, todo aquele que nele crê será salvo. Então, há a parte do homem que é crer. Ele é ouvir e crer. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, a pessoa tem que ouvir, mas a pessoa que vai decidir se ele crê, se ele quer aceitar, se ele quer se batizar, se ele quer ser fiel, né? A gente ensina do dízimo, a escolha da pessoa também. Deus não obriga. Ele falou, a bênção está para você que entrega seu dízimo, a sua oferta, mas ele fala, você não é obrigado. Então, a beleza do evangelho é isso, é você ser livre, livre para servir. Mas escolha, como ele falou para Israel, escolha a vida. Amém?